Dai, como você engravidou de gêmeos? Como foi? Você fez algum tratamento? Foi natural? Enfim, gente, essa é a pergunta que eu mais recebo. Muita curiosidade, e isso me preocupa um pouco porque eu recebo muitos comentários de meninas, mulheres, né, me pedindo pra falar se eu tomei algum remédio, porque o sonho da vida delas é engravidar de gêmeos. Não é bem por aí, né? Não. Gente, eu tenho certeza que o vídeo de hoje é o mais esperado por vocês desde que a gente anunciou a nossa gravidez de gêmeos. Então hoje estamos aqui para contar para vocês tudo, como foi, como tudo isso aconteceu, tudinho, tintim por tintim. Não foi fácil, né, chegar até aqui. Não foi fácil. E já pra tirar um pouquinho da curiosidade de vocês, eu vou falar que sim, fizemos tratamento para engravidar. Ai... Nossa, é só de lembrar tudo que a gente passou, dá um negócio aqui. Mas a nossa história começou em outubro de 2017 e, ao contrário do que muita gente pensa, nós não tentamos engravidar por muito tempo. Em outubro de 2017 foi quando a gente decidiu que a gente queria ter um filho ou uma filha. E aí nós marcamos, né, consulta com a minha ginecologista pra ver se tava tudo bem, pra fazer os exames de rotina. E ela sempre foi muito planejada, né? E eu já fui mais de fazer, assim, de improvisar e tal. Então a gente ficou assim, topa, ter que ir lá no fazer exame, um monte de exame e tal, não sei o que. Pra mim já saia fazendo, né? Mas enfim, eu queria ir e nós fomos, mas era só exames de rotina mesmo, sabe? Então eu tinha, como eu sempre fui todo ano certinho fazer os meus exames, eu tinha certeza que quando eu fosse levar o resultado pra ela, ela ia virar pra gente e ia falar assim, tudo certo, podem começar Pode fazer. Pode começar a tentar engravidar. Mas, gente, não foi assim que aconteceu. Nós levamos um baita susto quando a gente levou os primeiros exames. Foi. E foi muito difícil porque quando a gente levou os primeiros exames pra ela, no exame que eu tinha era um problema no sangue, né? E ela falou, eu falei, mas o que significa isso, né, doutora? E ela falou assim que o problema mais simples que poderia acontecer assim com uma gestação de quem tem esse tipo de problema é um bebê vir com uma cegueira, com surdez, enfim, algum problema mental. E quando a gente recebeu essa notícia foi bem no dia do nosso aniversário de casamento, lembra? Foi 30 de novembro de 2017 e foi muito ruim aquele dia. Nossa, a gente veio pra casa, a gente chegou em casa, eram umas 8 horas da noite e a gente foi dormir. E a gente dormiu assim, ó, como uma pedra. Eu e o Leandro, a gente nem conseguia conversar um com o outro a respeito disso, porque é muito difícil você receber uma notícia dessa e assim, fica aquela coisa, né? A gente nem tinha começado a tentar engravidar ainda. Enfim, mas saímos de lá com o pedido de outros exames e também ela pediu pra gente refazer esse exame em outros laboratórios pra ver se realmente era isso que tava acontecendo. Podia ser um erro do lugar, né, que a gente fez o exame. Além desse resultado, desse exame de sangue, o outro exame que a gente tinha feito também tinha aparecido um cisto no meu ovário direito. Então ela pediu uma ressonância da pelve. E, gente, eu já quero aproveitar esse vídeo pra falar pra vocês, mulheres, sabe, que querem ou não engravidar, que já tem filhos ou não, por favor, gente, façam exames e peçam exames para os médicos, porque eu sempre tive muita cólica menstrual, mas eu achava que era normal, e não era normal, sabe?
Até pra quem não tá tentando ainda engravidar e é muito jovem, né? Tá pensando na carreira. E a minha médica, ela sempre foi de pedir tudo quanto é tipo de exame. Isso foi muito bom, porque ela falou, tem um sinal de alerta aí nesse cisto, então eu vou te pedir uma ressonância. E nenhum médico pede ressonância. E a ressonância é um dos únicos exames que você consegue identificar a endometriose. E nesse meio tempo eu tive que refazer o exame do Combis, né, indireto, que foi o exame de sangue. Tava esperando sair esse resultado, tava marcando a ressonância. Enfim, gente, foi um turbilhão de coisas, assim, de sentimentos. E ela sempre pensando assim, nossa, isso aqui, né, pode dar alguma coisa muito ruim. E eu pensei, não, relaxa, não vai dar nada, a gente saudável, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo, porque com a gente e tal. Sim. O Leandro sempre tranquilo, e eu tava até nervoso já, porque, putz, é tanto exame que eu falei, ele nem queria mais que eu continuasse. Vai alguma coisa assim na nossa cabeça que vai dificultar. Ele queria até que eu trocasse de médica na época, porque ele falou assim, pra que ficar pedindo tanto exame assim? Ele achou que a médica tava exagerando um pouco, sabe? E eu falei, não, mas eu gosto disso, eu gosto que a médica investigue, então é por isso que eu quero continuar com ela. Quando foi no dia 2 de janeiro, a gente conseguiu o resultado e, nossa, foi o Leandro que abriu o resultado do exame. Eu não tava assim perto dele, mas de longe eu via ele assim de longe. Ele não sabia que eu tava conseguindo enxergar ele. Eu sabia que ele tava fazendo isso porque ele tava vendo o resultado pela internet. E o semblante dele assim, ó, mudou. Ele ficou outra pessoa, desesperado. Eu via no rosto dele. Então foi um dos momentos mais difíceis, porque eu sempre falei isso pra ela, né? Que não vai dar nada errado, tá tudo certo, tá vendo? Você tava com medo disso e outros exames que a gente já fez aí na vida. E aí de repente eu abri e era. Aí foi difícil, como é que eu vou contar isso pra ela? Então, tinha um monte de coisa lá que eu nem sabia o que era, mas assim, as palavras já começavam de impacto, né? Tipo, endometriose profunda, né? Então profunda quer dizer que já tá assim avançado. Eu já fui procurar na internet e nem sabia o que era endometriose. E a primeira coisa que eu vi que era a maior causa de infertilidade. Então, putz, foi bem difícil, né? Pra contar isso pra ela. E assim, só pra vocês entenderem, o exame que a gente fez primeiro de sangue, que foi o Combis indireto, graças a Deus, quando a gente refez esse exame, a gente refez em outros 2 laboratórios, realmente constou que o primeiro exame estava errado. Mas aí a preocupação ficou nesse segundo exame na ressonância, que deu a endometriose profunda. E a única informação que eu tinha sobre endometriose era que quem tem endometriose não pode ter filho, não poderia ter filho. E aí meu mundo caiu. Nossa, eu fiquei desesperada. Foi muito ruim, sabe? Ver o resultado daquele exame. Eu não sei nem explicar pra vocês o que eu senti naquele momento, assim. Foi uma dor tão grande, sabe? Dentro de mim, assim, porque a gente tava tão, assim, certo do que a gente queria, sabe? Tão realizados no casamento e a gente tava tão prontos pra ser pais, sabe? E aí, de repente, a gente viu tudo aquilo, assim, indo embora, sabe? Foi muito difícil receber esse diagnóstico. Enfim, gente, a gente retornou pra minha médica, levei o resultado do exame da endometriose e ela me falou o seguinte: ok, você tem endometriose profunda, a gente tem um cisto de 3,5 cm no ovário direito, mas eu não posso falar que você tem um problema de infertilidade. Então eu vou liberar vocês pra tentar engravidar a partir de ontem, né? Comecem a tentar engravidar. E se vocês não conseguirem engravidar nos próximos 6 a 8 meses, vocês voltam aqui pra gente começar a fazer um tratamento. Porque a endometriose, assim, ela dificulta, mas não impossibilita 100%, né? Pode ser que você consiga engravidar e se engravidar é a cura pra endometriose, né? A gravidez melhora a endometriose. Mas assim, gente, o que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo também é que cada caso é um caso. Tem gente que tem endometriose grau 1 e não consegue engravidar por nada. E tem gente que tem endometriose profunda, que é o meu caso, e consegue engravidar naturalmente. Então, assim, cada caso é um caso. Eu acho que vocês têm que buscar um bom profissional, não desistir nunca, jamais, porque a única pessoa que pode falar assim, não vai dar certo, é impossível, é Deus. Então, assim, não desista, sabe? Não perca a fé e corra atrás, faça a sua parte, porque foi o que nós fizemos. A gente teve os nossos dias de tristeza, a gente teve os nossos dias de luto, como eu costumo dizer, mas eu falava, pronto, já chorei o que eu tinha que chorar, agora o que eu preciso fazer? E ir atrás do tratamento pra resolver
aquele problema. E nós ficamos esse período de 8 meses, né? Porque aí foi de janeiro a agosto que a gente tava tentando engravidar naturalmente. E nesse meio tempo eu percebi que o meu cisto estava aumentando. E esse cisto, gente, de 3,5 centímetros, ele passou para 10 centímetros em 8 meses. E isso sim foi assustador, porque eu não tava mais preocupada com gravidez, se eu ia conseguir engravidar, se eu não ia. Eu senti uma dor assim e um calombo na minha barriga, que eu conseguia sentir o cisto pela minha barriga. E era uma dor que queimava todos os dias. Todos os dias. Foi assim, por mais de meses sentindo essa dor. E às vezes eu achava até que eu tava ficando louca. Eu pensava assim, não é possível que eu sinto dor todos os dias. Isso deve ser coisa da minha cabeça, porque eu tô preocupada por causa dessa endometriose. Mas não é. A minha barriga ficava muito inchada, né? Ia muito no banheiro. Ia muito no banheiro. Xixi, parecia que eu estava grávida de tanto que eu ia ao banheiro fazer xixi durante a madrugada. Porque o cisto, quanto mais ele crescia, mais ele comprimia a minha bexiga. Enfim, eu tava correndo risco realmente nesse período, porque se o cisto estourasse, eu poderia ter uma infecção muito grave. Mas eu não sabia, né, disso até então. Até que teve um episódio que foi em agosto, Dia dos Pais. Eu estava saindo de casa, eu e o Leandro, pra ir pra casa do meu pai. A gente ia viajar, com tudo comprado, passagem, tudo mala feita. A gente apagando as luzes pra sair de casa. Eu não conseguia andar, de tanta dor que eu sentia. Eu não conseguia encostar a minha roupa na barriga, de tanta dor que eu sentia. E aí eu falei, não, eu preciso de um médico, sim, imediatamente. Foi quando a gente trocou de médico, porque eu marquei um médico de urgência aqui em Santos, e lá ele me examinou e ele me encaminhou para uma outra médica que era especialista em endometriose e reprodução humana. Essa médica, que é a doutora Simone Thieme, foi o nosso anjo. Nossa, com né? certeza. Ela foi assim, eu até hoje eu não conheci um médico ou uma médica com uma alma assim tão maravilhosa, tão pessoa, tão humana, sabe, gente? Ela foi sensacional. E não falo só na questão de conhecimento da endometriose ali, daquilo, mas pessoa mesmo, sabe? Ela dava as mãos pra gente e fazia oração com a gente, pra vocês terem noção. Vibrava, chorava, todo o processo, né, ali tava com a gente, né, uma amiga mesmo, né? Foi bem difícil também a primeira consulta com ela, porque quando eu cheguei lá com os meus exames, a primeira coisa que ela falou foi caso cirúrgico. Aí foi outro baque pra gente. Foi outro baque e assim, o que deixava a gente desesperado mais ainda é que apesar de assim, tá bom, aconteceu isso, uma coisa ruim, mas o que a gente precisa fazer? Tal coisa? Aí então tá, vamos fazer tal coisa. Só que quando a gente voltava no médico ou mudava o médico, era mais um balde de água fria. Nossa, foi muito difícil porque a gente não tava conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. Sempre um balde de água fria, sempre uma coisa que não tava indo do jeito que a gente gostaria que fosse. Foi difícil. Foi bem complicado. E aí ela falou assim, Daiane, só que eu não posso fazer cirurgia em você com um cisto desse tamanho. Porque se eu abrir você pra remover o cisto, eu vou tirar o seu ovário inteiro e você precisa engravidar. Então a gente não quer tirar o seu ovário. Eu quero que você faça um tratamento primeiro pra tentar reduzir esse cisto. E depois que a gente reduzir esse cisto, o que eu indico, mas fica a critério de vocês, o que eu indico é você fazer congelamento de óvulos. E assim, eu falei, ok, tudo bem. E não tinha problema mesmo, sabe? Uma coisa que... Congelamento de óvulos pra poder, assim, caso faça a cirurgia, né? Não pode ser que perca muitos óvulos, né? Então você tem que congelar os óvulos primeiro pra preservar. Depois ter a chance de engravidar no futuro. Porque ela falou, mesmo a gente reduzindo o cisto, eu vou mexer no seu ovário. Então uma parte do seu ovário você vai perder. Quando perde uma parte do ovário, consequentemente, você reduz o que você tem, a sua reserva, né, ovariana. Então, nós vamos ter, assim, o que eu indico é você fazer esse congelamento de óvulos. E assim, esse é um outro detalhe que eu quero deixar bem claro aqui pra vocês. Estejam de coração aberto, gente. E aceite tudo aquilo que tá acontecendo, as suas possibilidades, as suas alternativas. Porque eu vejo muitas mulheres, mesmo antes de engravidar, mesmo antes de imaginar que eu fosse ter que fazer tratamento, eu via mulheres falando que, assim, elas falavam, por que comigo? Eu não acho que se eu tenho que fazer tratamento
tratamento pra engravidar, é porque Deus não quis que eu tivesse um filho. E não é assim que funciona. Eu acho que se Deus capacitou os médicos, é porque sim, isso é de Deus. E outra, se não fosse pra eu engravidar ou pra qualquer outra pessoa na face da terra, eu não ia engravidar. Eu poderia tentar natural, eu poderia tomar remédio, eu poderia fazer só a indução de ovulação, fertilização in vitro, inseminação artificial, não importa o meio. Se não é pra gente engravidar, não vai acontecer. E a mesma coisa ao contrário, se for pra acontecer, não importa o meio, vai acontecer, sabe? Então estejam de coração aberto, sabe? E aceite, porque eu acho que tudo isso que acontece na vida da gente é muito de aceitação, né? Que como você vai lidar com aquele problema. E eu falo que desde o início, mesmo sofrendo, mesmo chorando muitas vezes, eu sempre aceitei, sabe? Eu nunca questionei Deus, por que comigo? Pelo contrário, né? Por que não comigo? Tem tantas pessoas passando por isso, até por coisas piores. Eu não sou diferente de ninguém. E a gente aceitou, né, amor? Foi difícil, logicamente. Tanto que eu tenho certeza que vocês nunca imaginavam que a gente tava passando por essa situação, porque eu continuei aqui no YouTube, em todas as minhas redes sociais, fazendo vídeo, fazendo minhas fotos. Mas sim, estávamos passando por isso. E tinha o lado também da saúde, né? Bem, como a gente sabia da gravidade, assim, eu fiquei mais preocupado com o bem-estar dela, passar por uma cirurgia, delicada, recuperação também e tudo mais. Aí você já, né, você fica pensando mais em ela se recuperar, né, da gente se recuperar, né, porque é a gente que tá passando por isso. E sair dessa com saúde, né? Ai, foi muito complicado. Foi o ano mais complicado da nossa vida ali. Foi. Isso já ano passado, né, a partir de agosto de 2018. Comecei sim em setembro a tomar os remédios pra tentar reduzir o meu cisto. E, gente, em apenas 2 meses, o meu cisto de 10 centímetros, ele foi pra 4 centímetros, né? Nossa, foi uma alegria tão grande da gente, da nossa médica, da doutora Simone. E ela até levou o meu caso, assim, pro congresso. E ela compartilhou com outros médicos, porque ela falou, e os outros médicos também, que nunca viu um resultado tão bom em tão pouco tempo, igual o meu. Então, assim, foi uma felicidade imensa pra gente. Só que aí ela falou assim, quando a gente retornou, né, depois de 2 meses, ela falou assim, como a gente conseguiu um resultado muito bom, vamos tomar o remédio até dezembro, mais ou menos, pra ver se a gente consegue reduzir mais um pouquinho. E aí, em dezembro, a gente para com o remédio pra começar a fazer o congelamento dos ovos, né, tomar os medicamentos pra fazer o congelamento dos ovos. E quando a gente começou a fazer as aplicações, né, dos medicamentos pra estimular os óvulos, eu só pedia pra Deus pra ter 10 óvulos. Eu falava, ai Deus, por favor, eu quero ter pelo menos 10 óvulos, porque eu sabia que a maioria das mulheres que faziam esse tratamento tinha 10, 15. Eu tenho uma amiga que teve 28, então eu pedia só 10, sabe? E fomos, e aí de 2 em 2 dias mais ou menos a gente tinha que retornar na clínica dela pra ver se tava dando certo o tratamento. E aí um dia a gente viu 4 óvulos, que na verdade não são óvulos, né, são folículos, mas foi um dia a gente viu 4, outro dia a gente viu 6, e aí no final das contas a gente já tinha 7. E terminamos o tratamento com as aplicações com 7 óvulos, não foram 10, mas 7 folículos. 7 folículos. Mas tudo bem, né? Foi o que deu, tava tudo certo. E fomos pra clínica pra tirar, né, os folículos. E aí sim, saber quantos óvulos tinham dentro desses folículos. Ai, gente, outra ansiedade. Nisso, nós conseguimos tirar apenas 4 folículos, né? Porque nós tínhamos alguns que estavam atrás do meu cisto e ela não podia perfurar o cisto, então eles ficaram. E tiramos 4. Quando eles começaram a abrir, né, os folículos para ver quantos óvulos eu tinha, nós conseguimos apenas 3 óvulos. Desses 3 óvulos, eles tentaram fertilizar os 3. E cada dia que passava, a gente ficava lá naquela torcida pedindo muito para Deus para que eles se desenvolvessem e se multiplicassem. Aí passou um dia, a gente tinha 2 óvulos com 4 células, né? E um ainda não tinha fertilizado. Aí passou um outro dia, já tava com 6 ou 7 células e o outro não tinha fertilizado. E aí no dia da implantação a gente tinha 2 embriões, um com 8 células, e o outro com 9 células, e esse terceiro realmente não fertilizou e ele foi descartado. E nesse último dia a gente fez a implantação desses 2 embriões, que são a Amy e a Maggie. As
duas guerreiras. As duas guerreiras, gente. Então, esse é outro detalhe. Não importa quantos óvulos, quantos folículos, quantos embriões. Deus sabe já, a tua história tá escrita. Eu tive apenas 2 e são as minhas filhas, sabe? E era só disso que eu precisava. Eu não precisava de 10, eu não precisava de 5, eu precisava só das 2, porque elas que estavam escolhidas para ser as nossas filhas. E é isso, assim, é um pouquinho da nossa história. Estamos muito felizes, vocês sabem, estão acompanhando aí nos vídeos anteriores, nas outras redes sociais. Eu acho que, assim, nossa, eu tô muito, muito grata a Deus, muito, não sei, às vezes eu fico pensando, meu Deus, 2 vidinhas aqui, não dá nem pra acreditar, sabe? Eu me sinto muito abençoada. Estamos aqui, ó, na reta final da nossa gestação, à espera das nossas 2 princesinhas. Eu estou muito feliz, muito, muito, muito. Eu me sinto muito, assim, abençoada por Deus, apesar de tudo que a gente passou. Hoje eu vejo que essa história, que tudo isso que a gente passou só fez com que a gente se unisse mais, com que a gente ficasse mais forte, sabe? Com mais fé, né? E mais próximo, assim, de Deus. É. Porque nesses momentos difíceis que a gente, né, tem que se agarrar à fé, né? E hoje a gente agradece muito, a gente ficou muito mais grato a Deus por tudo que a gente tem, né? Grato a tudo, né? Todas as nossas coisas. A gente não sabe o porquê acontecem as coisas, a gente vai saber mais lá na frente. E hoje eu falo, se não fosse assim, talvez eu não teria as duas, né? Então, nossa, foi muito especial, assim, ter acontecido isso com a gente. Eu tô muito radiante, assim. Não tenho como agradecer. E agradecer vocês também, porque vocês estão acolhendo a gente, nossa, de braços abertos mesmo. Uma troca de experiência super gostosa. Quando eu pergunto pra vocês, peço ajuda. Eu ouvi outro dia de uma enfermeira, ela falou assim, que Deus dá o cobertor pra gente conforme o frio de cada um. Então, o nosso cobertor já tá preparado e a gente vai dar conta, porque se ele mandou essa missão é porque a gente dá conta. E é isso, né? É. Tô feliz.